Peço ao vereador Cleiton que faça a chamada regimental. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Vereador Paulo Roberto Monteiro. Presente. Vereador João Moisés Abujade. Presente. Vereador Lourivaldo Messias de Oliveira. Presente. Vereador Tunico. Presente. Vereador Fábio Damasceno. Presente. Vereador Adalvo Aberto. Presente. Vereador Aguiar. Presente. Vereador Israel Escupenaro. Presente. Vereador Lobo. Presente. Vereador Conte. Vereador Henrique Conte. Vereador Cleiton Machado, presente. Em havendo número legal, em nome de Deus, está aberta a presente sessão. Boa noite a todos. Hoje, por ser o primeiro dia do mês de setembro, vamos ouvir o hino nacional e o hino do município.
Canta os males espantas. Coloco em discussão e votação a ata da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de agosto. Em discussão a ata, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 63 de 2011, de autoria do prefeito Marcos José da Silva, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos e outras providências até o valor de R$ 1 milhão. Encaminho esse projeto de lei às comissões pertinentes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2011. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Orgânica do Município. Esta comissão analisou o referido projeto de lei quanto à sua legalidade e constitucionalidade, dá seu parecer favorável. Valinhos, 1º de setembro de 2011, assina os vereadores Israel Espenário, Lavo Alberto e Tunico. Esse projeto de lei vai para a ordem do dia das próximas sessões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, a emenda número 1 ao projeto de lei 56 de 2011, que altera a redação do artigo 3º. Esta comissão analisou a referida emenda quanto à sua legalidade e constitucionalidade e nada tendo por, dá seu parecer favorável. Valinhos, 1º de setembro de 2011, assinam os vereadores Israel Espenaro, Dalva Alberto, Tunico, Moisés e Henrique Conte. Esse projeto também vai para a ordem do dia das próximas sessões. Há um ofício da Diretoria Legislativa, projeto de resolução número 12 de 2010, objeto cria Comissão Permanente de Participação Popular. Venho, através de solicitar a retirada do projeto de resolução número 12 de 2010, sem mais para o momento, Paulo Roberto Monteiro, presidente. Eu defiro o meu pedido. Requerimento 1028 de 2011, de autoria do vereador Tunico, informações se há estudos para a instalação de redutores de velocidade ou radares na rodovia Flávio de Carvalho. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Senhor presidente, considerando o abuso de muitos motoristas que trafegam em alta velocidade nas vias públicas, considerando que a rodovia Flávio de Carvalho em breve terá suas obras concluídas, considerando que após a reforma da rodovia ficará eminente o risco de acidente, o vereador Antônio Soares Gomes Filho requer nos termos regimentais, após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Está nos planos do Executivo e da Secretaria responsável a instalação de redutores de velocidade ou radares na rodovia para inibir abuso dos motoristas. Valinhos, 31 de agosto de 2011, assina o vereador Tunico. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1029 de 2011, de autoria do vereador Tunico, informações se há possibilidade de construir um ginásio poliesportivo no município. Peço ao vereador Moisés que faça a leitura. Senhor presidente, é 1029. Considerando a resposta do requerimento 88711, considerando que não há projetos em andamento para a referida área pública, considerando a falta de ginásio poliesportivo com dimensões oficiais para atender os esportistas do município, considerando o aumento da população da região leste do município, que conta hoje com mais de 20 bairros, considerando a necessidade da construção de um ginásio poliesportivo que venha atender não apenas os moradores da região, mas sim a todos os esportistas valinhenses em suas diversas modalidades, o vereador Antônio Soares Gomes Filho
requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Existe a possibilidade do executivo realizar a construção de um ginásio poliesportivo no referido local? Se existe, quais os motivos? Se não existe, quais os motivos? Valinho, 5 de setembro de 2011, Tonico, vereador. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1030 de 2011, de autoria do vereador Dorivaldo Messias de Oliveira, pede informações sobre as obras da laje de concreto realizada em área do DR no Parque Portugal. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Senhor presidente, o vereador Lorival requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. As obras de laje de concreto realizada em área do DR Parque Portugal foi realizada pela municipalidade. Caso positivo, foi realizada licitação pública. Quais empresas participaram? Qual empresa foi vencedora? Favor enviar a esta Casa de Leis relação das empresas participantes, cópia do contrato, bem como cópia do processo administrativo referente à obra. 5 de setembro de 2011, vereador Lorivaldo Messias de Oliveira. Em discussão, requerimento, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1031 de 2011, informações sobre o motivo da nova viatura prefixo número 310 da Guarda Civil Municipal não estar sendo utilizada no período noturno, finais de semana. De autoria do vereador Lorivaldo, peço pelo vereador Moisés faça a leitura. Excelentíssimo senhor prefeito, senhor presidente Paulo Monteiro, o vereador Lorival requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Qual o motivo da viatura nova de prefixo 310 da Guarda Civil Municipal não estar sendo utilizada período noturno e finais de semanas? Favor em enviar a esta Casa de Leis relatório de utilização da mesma nos meses de julho e agosto de 2011. Valinho, 5 de setembro de 2011. Lorivaldo Messias de Oliveira, vereador. Discussão. Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1032 de 2011, de autoria do vereador Lorival, pede informações se o Liseu Leiloeiro, localizado na Rua Clark, encontra-se legalizado junto à municipalidade. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Senhor presidente Paulo Monteiro, o vereador Lorival requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. O Liseu Leiloeiro, localizado na Rua Clark, encontra-se legalizado junto à municipalidade. Os guinchos que prestam serviço de segunda a quarta-feira no local estão cadastrados junto à prefeitura. Quantas empresas de guincho encontram-se legalizado no município? Favor enviar a esta Casa de Leis relação de documentos relacionados ao assunto. 5 de setembro de 2011, vereador Lorivaldo Messias de Oliveira. Eu peço à secretaria que verifique, porque eu acho que é Viseu. Faça a verificação e alteração. Em discussão o requerimento, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1033 de 2011, de autoria do vereador Lobo, informações se há estudos para implantação de passeio público tipo calçada ao redor da mata ciliar, localizada entre as ruas Fátima e do Porto no Parque Portugal. Peço ao vereador Moisés que faça a leitura. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador Egivan Lobo Correia requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Há por parte da municipalidade estudos para implantação de calçadas em volta da mata ciliar, localizada entre a Rua Fátima e a Rua do Porto, no Parque Portugal? Justificativa. O Parque Portugal é um bairro com a superfície não muito apropriada para caminhar, caminhas ou corridas, e este local seria o mais apropriado para isso, por ter uma superfície plana. Valinhos, aos 5 de setembro de 2011, Egivan Lobo Correia, vereador. Ordem do dia. Ordem do dia, período do autor. Requerimento 1034 de 2011, de autoria do vereador Lobo, que pede informações se há estudos para implantação de iluminação no campo de futebol do Jardim São Marcos. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Senhor presidente, o vereador Egivan Lobo Correia requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações.
Há, por parte da municipalidade, estudos para a implantação de iluminação no campo de futebol no Jardim São Marcos. O Jardim São Marcos é um bairro com muitos jovens que, à noite, ficam muitas vezes sem ter em que se ocupar. E essa melhoria, além de tirá-los das ruas, também os levariam para a prática do esporte. 5 de agosto de 2011, vereador Egivan Lobo Correia. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1035 de 2011, de autoria do vereador João Moisés Abujade. Informações sobre a origem dos recursos para a reforma e adequação do espaço destinado ao Centro de Convivência da Terceira Idade, doado pela Unilever. Peço ao vereador Moisés com essa leitura. Senhor presidente, considerando que as empresas indústria Unilever realizou a doação do espaço destinado ao Centro de Convivência da Terceira Idade, na rua Campos Sales, no ano de 2004, considerando que somente neste ano, após 7 anos, a municipalidade anuncia o início da adequação e reforma do espaço para o efetivo funcionamento do mesmo, o vereador João Moisés Abujade requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. Qual a origem dos recursos para a reforma e adequação do referido espaço? Enviar cópia da planta baixa do espaço a ser entregue à terceira idade. A planta baixa, bem como os espaços a serem reformados e adequados, foram deliberados pelo Conselho Municipal do Idoso, se possível enviar cópia da ata que tratou do assunto. Valinhos, 5 de setembro de 2011, João Moisés Abujade, vereador. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1036, 2011, de autoria do vereador Moisés Abujade. Voto de louvor e reconhecimento à senhora Marlene Canton Antoniazzi pelos relevantes trabalhos efetuados em prol da comunidade valiense. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Senhor presidente, o vereador João Moisés Abujade requer nos termos regimentais, após a aprovação em plenário, que seja incerto nos anais desta Casa de Leis, voto de louvor e reconhecimento à senhora Marlene Canton Antoniazzi pelos relevantes trabalhos efetuados em prol da comunidade valiense. A senhora Marlene Canton Antoniazzi, esposa do ex-prefeito do município de Valinhos, doutor Vitório Humberto Antoniazzi, desenvolveu por anos seguidos atividades solidárias junto aos munícipes valienses, com menor renda e consequente necessidades primárias para seu bem-estar e sobrevivência. A ex-primeira-dama do nosso município de Valinhos ocupou a função benemérita e não remunerada de presidente do Fundo Social de Solidariedade por 2 ocasiões, em 3 períodos, de 1983 a 1998, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004, somando 14 anos dedicados à área social de nossa cidade. Dona Marlene, no exercício de suas funções como presidente do Fundo Social de Solidariedade, em todos estes anos, não mediu esforços no sentido de promover o munícipe valiense, que se encontrava em vulnerabilidade social, sempre em parceria e em consonância com várias instituições beneficentes. A ex-primeira-dama, a senhora Marlene Canton Antoniazzi, além de desenvolver suas atividades de benemerência junto ao Fundo Social de Solidariedade, colaborou sobremaneira com as demais secretarias da municipalidade, sempre no intuito de trazer a todos os cantos da cidade sentimento de bem-estar e cidadania ao munícipe habitante da capital do Figo Roxo. Diante de todos os fatos que marcaram e fizeram a história desta cidadã à frente do Fundo Social de Solidariedade por tantos anos, solicitamos a aprovação do presente voto de louvor e reconhecimento e que seja enviado ofício à homenageada como forma de agradecimento pelo carinho e dedicação para com a comunidade valiense. 5 de setembro de 2011, vereador João Moisés Abujade. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 51 de 2011, de autoria do vereador Cleiton Roberto Machado. Moção de apelo ao senhor prefeito municipal de Valinhos para que faça a correção da referência do pagamento aos servidores públicos da Secretaria de Segurança Pública do Estado, chamada de Prolabore. Peço ao vereador Moisés que faça a leitura. Senhor presidente, o vereador Antônio Soares Gomes Filho. Não, é a moção 51 de 2011. Onde que está?
Senhor presidente, o vereador Cleiton Roberto Machado requer nos termos regimentais apreciação e aprovação do nobre plenário a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Marcos José da Silva, para que faça a correção da referência do pagamento aos servidores públicos da Secretaria de Segurança Pública do Estado, também chamada de Prolabore, para a sua referência original, que foi alterada por sua regulamentação inicial, que era o decreto 5.775 de 2002, pela lei 3.974 de 2006, fazendo com que o mesmo se tornasse em metade do seu valor original, vindo a prejudicar sobremaneiras os proventos dos servidores estaduais da Secretaria de Segurança Pública lotados no nosso município. O decreto 5.775, de 20 de setembro de 2002, que instituiu o Prolabore aos servidores da Secretaria Estadual de Segurança Pública lotados em nosso município, tinha como objeto do convênio entre o município e o governo do Estado de São Paulo o referido pagamento para execução das atividades de fiscalização, policiamento ostensivo e controle do trânsito e tráfego nas vias terrestres do município. Função estas exercidas conforme decreto original pelos fiscais de trânsito, referência 62. Sendo que na alteração efetuada primeiramente pela Lei 3.974 de 2006, que alterou as referências dos funcionários públicos municipais, e posteriormente o decreto 6.534 de 2006, que colocou o Prolabore atrelado à referência da Guarda Municipal, referência 18, causou uma queda do referido ganho de 50% do seu valor original. E ainda por cima alterou o objeto do convênio com o governo do Estado de São Paulo, visto que desvirtuou a execução das atividades a que se refere o Prolabore. Esse desvirtuamento de função se deve ao fato de que o convênio é específico em seu objeto. Volto a colocar que a função de fiscalizar, policiar e controlar o trânsito nas vias terrestres é de competência dos fiscais de trânsito, referência 62, e não de competência dos guardas municipais, referência 18. Portanto, deve ser efetuada a devida correção para o Prolabore volte a ser pago de maneira correta, conforme reza o convênio original do governo estadual, assinado em 2002. Essa correção ajustará o erro cometido com relação ao objeto do convênio, bem como acarretará um ajuste no Prolabore, tornando também mais atrativo aos funcionários da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Considerando a preocupação do Executivo quanto às questões de segurança pública, acredito que este apelo terá, por sua parte, a devida atenção e atendimento. Solicito também que o apoio dos nobres edis e esta moção de apelo valinhos 2 de setembro de 2011. Essa moção recebeu todas as assinaturas, vai para a ordem do dia. Ué, está escrito aqui todo. Você vai assinar? Então, recebeu todas as assinaturas, vai para a ordem do dia da presente sessão. Moção 50 de 2011, de autoria do vereador Cleiton Roberto Machado, moção de apelo ao senhor prefeito municipal de Valinhos, para que realize estudos visando a instalação de sinalizações adequadas nos cruzamentos da Avenida Joaquim Alves Corrêa com Independência sentido centro. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Cleiton Roberto Machado requer nos termos regimentais a apreciação e aprovação do nobre plenário a presente moção de apelo ao senhor prefeito municipal, Marcos José da Silva, para que determine a secretaria competente a realização de estudos visando a instalação de sinalizações adequadas nos cruzamentos das avenidas Joaquim Alves Corrêa com a Avenida Independência, sentido centro. Muitos moradores dessa região, bem como motoristas que trafegam pela localidade, têm procurado este vereador, indignados com a falta de sinalização adequada, uma vez que, devido ao aclive da Avenida Joaquim Alves Corrêa, os motoristas acreditam ter a preferencial, apesar da sinalização existente, porém insuficientemente visível,
sendo que o mesmo acontece com os motoristas que trafegam pela Avenida Independência, entendendo que a preferencial é, na verdade, deles. A situação tem ocasionado constantes acidentes no local. Munícipes relatam que já fizeram várias reclamações na Secretaria de Trânsito, bem como sugeriram várias medidas para amenizar a situação, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Diante do exposto, o vereador solicita que providências sejam tomadas como sinalizações de solo, placas bem visíveis antes do cruzamento, bem como estudos para a instalação de controle semafórico ou mesmo a mudança da via preferencial especificamente nesse cruzamento. 5 de setembro de 2011, vereador Cleiton Roberto Machado. Esse aqui recebeu 6 assinaturas. Essa moção vai para a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 1036. Eu queria fazer um pedido aqui, uma consulta. São 7h30, nós temos 2 vereadores inscritos no pequeno e no grande expediente. Eu vou pedir, mais um vereador Dorival também, pedir se nós podemos fazer, nós temos mais de 20 requerimentos, fazer a leitura resumida e o vereador que solicitar, faremos a leitura integral. Todos concordam? Então, muito bem, vou fazer então a leitura. Requerimento número 1037, 2011, do autoria do vereador Tunico. Voto de congratulações e reconhecimento ao Esporte Clube Castelo pela conquista do Campeonato Municipal de Bosch e ao vice-campeão Operário Futebol Clube na edição de 2011. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1039, de 2011, de autoria dos vereadores Dalva Berto e Israel Secrenara. Voto de louvor, congratulações e reconhecimento a todos os professores de educação física do nosso município. Em discussão? Senhor presidente, gostaria de solicitar de licença aos vereadores se possam assinar também. Eu também, presidente. Além de assinar, eu queria esclarecer um esquecimento dos autores, que para todos os professores do município, mas do esporte ou em geral? Só dos Todos? Todos? Todos os professores. Não, porque aqui aparentemente está constando que da Secretaria de Esporte, praticamente. E tem também citado, das professores... Se não tiver citado, quer acrescentar, então. E isso também, se for todos os professores também das EMEBs. Foi todos, né? Então, mas acho que pode ser acrescentado no escrito, se quiser, apesar de já estar falando todos, né? Foi citado a secretaria. Isso, também. Porque aqui, vereador, pelo teor do requerimento, indica professores da Secretaria de Esporte. Né? Esporte, ordem. Aqui embaixo já fala Secretaria de Esporte e Secretaria de Educação, aqui embaixo já cita. Obrigado. Por favor, qual a conclusão que vocês chegaram? Está correto, está certo. Assim? Então, tá bem. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1041 de 2011, de autoria dos vereadores Israel Secrenara, Dalva Berto, José Henrique Conte, Aguiar, Tunico, Cleiton Roberto Machado. Voto de louvor e reconhecimento aos agricultores premiados na 62ª Festa do Figo e 17ª Expo Goiaba de 2011. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1042, 2011, de autoria dos vereadores Israel Esplanada, Dalva Berto, Tunico, Lobo e Cleiton Roberto Machado. Voto de louvor e reconhecimento aos alunos e instrutores da 4ª turma do curso de formação de agente mirim da Defesa Civil de Valinhos. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1043, 2011, de autoria do vereador Paulo Roberto Monteiro. Voto de congratulação e reconhecimento aos servidores do Cauê que colaboraram na reconstrução do local. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1044, 2011, de autoria do vereador Paulo Monteiro. Voto de congratulação e reconhecimento ao Monsenhor João Luiz Fávero, eleito administrador arquidiocesano da Arquidiocese de Campinas. Senhor presidente. Oi? Questão de ordem. Eu tenho um requerimento 1053 que trata do mesmo assunto. Então, eu solicitaria se eu poderia retirar o 1053 e assinar juntamente com Vossa Excelência o 1044. Fica aberto para todos os vereadores que quiserem assinar. Podemos, inclusive, fazer um requerimento em nome da Câmara. Tá?
Então, eu peço para que a Secretaria providencie, em nome da Câmara Municipal de Valinhos, o voto de congratulação e reconhecimento ao Monsenhor João Luiz Fávero. Todos concordam? Então, eu retiro o 1044, também a pedido do vereador Henrique Conte, retiramos o requerimento 1053. Vamos da Câmara. O 1044 fica, né? E muda a redação, colocando todos os vereadores. Tá certo. Requerimento 1045 de 2011. De autoria do vereador Paulo Roberto Monteiro, voto de congratulação e reconhecimento ao senhor Antônio Lúcio do Carmo e à equipe amarela do Corpo de Bombeiros de Valinhos pelo salvamento da menina Beatriz Garcia. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1046 de 2011, de autoria do vereador José Henrique Conte, que pede informações se a municipalidade tem realizado fiscalização sanitária no ponto comercial localizado na rua Campos Sales, número 302, no bairro Santa Cruz, Restaurante Mineiro. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1047 de 2011, de autoria do vereador José Henrique Conte, pede informações se a municipalidade tem conhecimento do mau cheiro nas imediações da rodovia Porto Seguro, próximo à fábrica CHR Hansen. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1048 de 2011, de autoria do vereador José Henrique Conte, solicitando cópia da relação constando o nome e endereço dos proprietários dos lotes da quadra D, lotes 9, 10, 11 e 15, no loteamento Sítio Recreio dos Cafezais. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1049 de 2011, de autoria do vereador José Henrique Conte, pede informações sobre vistoria na chácara localizada na rodovia Visconde do Porto Seguro, número 4.841. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1050 de 2011, de autoria do vereador José Henrique Conte, informações sobre as construções localizadas na rua Silvio Concon com a rua Professor Miguel do Prado. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1051 de 2011, José Henrique Conte é o autor, reiterando a resposta do requerimento 457 de 2011, que pede informações sobre o projeto básico da iluminação. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1052 de 2011, de autoria do vereador José Henrique Conte, pede informações sobre medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal e Conselho Tutelar para solucionar problemas dos alunos que estudam nas atuais instalações da Escola Padre Leopoldo. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1054 de 2011, de autoria do vereador Fábio Damasceno, o voto de congratulações. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse lido na íntegra, por favor. Pois não. Obrigado. Voto de congratulações à primeira turma de guardas civis municipais, aos formandos do curso de formação técnico profissional de Valinhos. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Isso. Voto de congratulações à primeira turma de guardas civis municipais que participaram da formatura do curso de formação técnico profissional de Valinhos. Considerando que a importância da Guarda Municipal é evidenciada por ser um dos poucos órgãos de prestação de serviço público municipal que está inserida na Constituição Federal, tamanha a sua importância frente à segurança pública local, considerando que o Guarda Municipal é um modelo referencial para a população, protetor e promotor dos direitos humanos e um profissional competente para prevenir o crime e a desordem. Considerando que um dos maiores anseios da sociedade é a melhoria da segurança pública e quando contamos com uma guarda municipal bem preparada, a contribuição é enorme para que esse objetivo seja alcançado. Considerando a formatura que ocorreu no último dia do mês de agosto, em que a primeira turma de guardas municipais, composta por novos integrantes e por guardas que já faziam parte do efetivo, participaram deste curso inovador
e inédito no município. Considerando que a Guarda Municipal de Valinhos conta hoje com 94 integrantes e com a participação neste curso deixará ainda mais evidente que o binômio da competência profissional e do respeito aos direitos humanos é um dos fundamentos desta corporação, considerando, por fim, que a população valinhense tem muito a agradecer e a honrar esses bravos e dignos guardas municipais que zelam pela nossa segurança e que não se cansam ao buscar uma formação sempre atualizada e competente a fim de realizar um trabalho sempre merecedor de grandes reconhecimentos. Diante do exposto, apresentamos o presente voto de congratulações a todos os integrantes da primeira turma de guardas municipais que se formaram no curso de formação técnico-profissional, que acrescentaram à sua bagagem profissional ainda mais conhecimento para ser empregado em favor do bem comum. Que esse voto seja estendido também aos novos integrantes da Guarda Municipal, que somam o total de 9, dentre este uma mulher, que irá reforçar a Guarda Civil Feminina. Solicitamos ainda que do deliberado sejam enviadas cópias ao Prefeito Municipal de Valinhos, Marcos José da Silva, pela iniciativa louvável e inédita de oferecer o curso aos nossos guardas municipais, contribuindo assim para o aumento da segurança municipal. Secretário de Defesa do Cidadão, Dr. Ruiriro Pedro de Magalhães, para que receba e repasse a todos os integrantes da Guarda Civil de Valinhos a nossa gratidão e reconhecimento pelos serviços de excelência prestados à população. 5 de setembro de 2011, vereador Fábio Damasceno. Em discussão, requerimento? É ordem do dia, senhor presidente. Ordem do dia, pedido do autor. Requerimento 1055 de 2011, autor do vereador Fábio Damasceno, voto de louvor aos taxistas pela conquista de ter reconhecido a sua profissão. Em discussão? Gostaria que fosse lido na íntegra, senhor presidente. Na íntegra. Peço ao vereador Moisés que faça a leitura. 1055. Voto de louvor aos taxistas pela conquista de ter reconhecido a sua profissão. Considerando que uma antiga reivindicação dos taxistas em todo o Brasil acaba de sair do papel, pois foi publicada no dia 29 de agosto do Diário Oficial da União, a Lei nº 12.468, que regulamenta a profissão, que passou a contar com as regras claras para o seu exercício. Considerando que, com o advento desta lei, muitas mudanças significativas irão ocorrer, principalmente em relação à segurança, já que os taxistas passarão a ter cursos específicos e ainda receberão uma certificação específica. Considerando que entre os direitos que o profissional passa a ter estão piso salarial, ajustado entre os sindicatos da categoria, e a lei também prevê a aplicação da legislação, que regula o direito trabalhista do regime geral de previdência social. Dessa forma, os taxistas terão garantidos seus direitos previdenciários e de aposentadoria. Considerando que os taxistas poderão constituir entidades nacionais, estaduais ou municipais para que os representem, entidades nacionais, estaduais ou municipais que os representem, garantindo assim o cumprimento dos seus direitos e a fiscalização dos seus deveres. Considerando, por fim, o benefício que esta nova lei traz não se restringe apenas aos taxistas, mas se estende a toda a população. Diante do exposto, apresentamos o presente voto de louvor a toda a categoria de taxistas que prestam um serviço de utilidade pública à sociedade e são merecedores de que sua profissão fosse reconhecida. Ao governo federal, na pessoa da presidente Dilma Rousseff, pela sanção da lei que regulamenta a profissão de taxista, visto que a iniciativa vai melhorar a vida desses trabalhadores que até então não eram reconhecidos. Valinhos, 1 de agosto de 2011, vereador Fábio Damasceno. Em discussão, requerimento? Ordem do dia, senhor presidente. Ordem do dia, pedido do autor. Requerimento 1056 de 2011, de autor do vereador Cleiton Roberto Machado. Voto de congratulações e reconhecimento ao vereador de Vinhedo, Júnior Vendamiati, PPS, e a BRA Comunicação, em parceria com as lojas e empresas privadas pela campanha Mulheres de Atitude e Universo Feminino. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 1057 de 2011, do autoria do vereador Cleiton Machado. Pede informações sobre a posição do processo sob o protocolo número 11.069 de 2011, que trata de imposição de multa pelo Departamento de Meio Ambiente. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1058 de 2011, de autoria do vereador Cleiton Machado. Informações sobre a instalação de tubos de concreto que dá acesso às rodovias Visconde de Porto Seguro, Estrada Boiada, ao bairro Chácara São Bento, no Country Club. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1059 de 2011, de autoria do vereador Dorival. Preciso na íntegra, por favor. Informações sobre o não cumprimento do inciso 1312 do anexo 1 do contrato número 5707, que prevê ser de responsabilidade integral da contratada o fornecimento dos contêineres. Quem que leu? Você que leu? Peço ao vereador Moisés que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente Paulo Monteiro, o vereador Lorival requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. Considerando que a municipalidade, através do termo contratual 05707, contratou a empresa Corpus para o serviço de coleta de lixo, entre outras atividades, considerando que tanto o inciso 14 e o caput da cláusula número 7 determina que, cláusula 7, a contratada deverá seguir os padrões de execução dos serviços apresentados no plano de metodologia de execução dos serviços, respeitando as quantidades estabelecidas no edital de concorrência, número 009/2006, do qual originou-se o presente contrato. Inciso 14. Executar os serviços em conformidade com o plano de metodologia de execução de serviços apresentado e aceito pela administração. Considerando que o plano de metodologia do anexo 01 do inciso 1.3 trata da coleta seletiva, da coleta e transporte de materiais seletivos, considerando que o inciso 1.3.1 prevê, inciso 1.3.1, o município de Valinhos pretende implantar um projeto de coleta seletiva com a utilização da PEV, ponto de entrega voluntária, espalhados pela cidade, onde o cidadão leva o material seco, reciclável, produzido em sua residência ou até esses locais. Também existirão containers, 700 litros, dispostos preferencialmente na região central, coleta de materiais seletivos nos grandes trabalhos e eventos que acontecem na cidade de Valinhos. Considerando que o inciso 1.3.2 prevê, inciso 1.3.2, os PEVs serão tipo cíclias ou similar, com capacidade de 2.500 litros. Deverão ser colocados, no mínimo, 28 PEVs em praças, condomínios, órgãos públicos, bolsões e áreas de grande circulação de pessoas. A licitante deverá apresentar sua metodologia, a execução, a localização em mapa desses pontos e seus itinerários. A coleta desses resíduos será realizada pelo caminhão, carroceria ou basculante, com o MUNC. Considerando o inciso 1.3.3, prevê que atualmente existe a coleta seletiva porta a porta através de um caminhão compactador. Essa coleta será mantida porém, gradativamente, essa coleta porta a porta será substituída pela coleta mecanizada de contêineres de 700 litros, sendo que essa coleta será realizada prioritariamente na região central, com o uso de 100 containers de 700 litros. A licitante deverá apresentar em sua metodologia a execução, a localização
em mapa desses containers e seus itinerários de coleta. Considerando que o inciso 1.3.1.6 determina que caberão às licitantes desenvolverem uma proposta de campanha educativa de utilização dos PEVs e containers existentes na cidade, com a apresentação dessa proposta na sua metodologia de execução, contendo, no mínimo, uma equipe multidisciplinar de profissionais habilitados e capacitados para a divulgação da coleta seletiva, em escolas, indústrias, comércio em geral, modelos de folhetos ou distribuição aos munícipes, estando funcionários de indústrias e comércio em geral, fomentando a participação no programa. Essa campanha educativa será de responsabilidade da contratada, mediante aprovação por parte da contratante da sua metodologia de execução. Considerando que o inciso 1.3.8 consta que as licitantes deverão apresentar em suas metodologias de execução o plano de realização da metodologia de transportes de materiais seletivos, sendo que este serviço deverá ser realizado, no mínimo, com o fornecimento dos seguintes equipamentos: caminhão compactador, caminhão baú, caminhão carroceria ou basculante com guincho e caminhão e depois containers. PEVs, que são os ciclos, considerando que, em resposta ao requerimento número 818/11, foi dito que a municipalidade não efetuou novo contrato com a empresa Corpus para a instalação dos containers na cidade, considerando que, apesar disso, é pago o valor de R$ 184 por container no mês, existindo um total de 329 containers instalados, o custo total é de R$ 60.536. Sendo assim, R$ 536 ao mês, totalizando o valor R$ 726.432 ao ano. Diante de todo o exposto, serve o presente para solicitar o que segue. Por qual motivo não está sendo cumprido o inciso 1.3.12 do anexo 1 do contrato que prevê que é de responsabilidade integral da contratada o fornecimento a comerciantes? Por qual motivo a municipalidade está pagando por esse serviço, se o mesmo está previsto no anexo 1 do contrato? Qual seria o motivo da empresa contratada não realizar nenhuma campanha educativa para a utilização dos PEVs e containers? Por qual motivo foi retirado a coleta porta a porta, sendo que o contrato prevê que a retirada seria gradativamente? Valinhos, 5 de setembro de 2011, Lorivaldo Messias de Oliveira, vereador. Ordem do dia, pedido do autor. Requerimento 1060 de 2011, de autoria do vereador Lorival, pede informações se o DAE solucionou o problema de falta d'água nos bairros. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam a permanência como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 1061 de 2011, de autoria do vereador Lorivaldo Messias de Oliveira, informações sobre as obras para implantação e modernização de infraestrutura do esporte recreativo e de lazer nacional. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 1062 de 2011, de autoria do vereador Lorival, pede informações sobre a construção em execução na rua Geraldo de Gasperi, quadra D3, lote 4 do bairro Dois Córregos. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu gostaria de que esse requerimento fosse lido na íntegra. Requerimento 1063 de 2011,
de autoria do vereador José Henrique Conte, voto de congratulação e reconhecimento aos policiais militares e aos delegados responsáveis pela operação policial bem-sucedida ocorrida no último dia 3 de setembro de 2011. Peço ao vereador Cleiton que faça a leitura. Senhor presidente, o vereador José Henrique Conte requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, seja registrado o voto de congratulação e reconhecimento aos policiais militares e aos delegados responsáveis pela operação policial bem-sucedida ocorrida no último dia 3 de setembro de 2011. Parabenizo a toda a corporação da Polícia Militar de Valinhos e região, em especial ao senhor Júlio César Brugnoli, delegado de polícia, pela bravura, coragem e condução na ação do último dia 3 de setembro de 2011, onde apreenderam uma grande quantidade de entorpecente em nossa cidade. Esses bravos policiais evitaram o pior e, mais ainda, conseguiram fazer uma grande operação com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes em nosso município. Ocorre que neste último sábado, dia 13 de setembro de 2011, por volta das 19 horas e 25 minutos, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência, sendo a mesma um acidente sem vítima, envolvendo 3 veículos. Quando, na chegada da guarnição e da proximidade das autoridades policiais, o senhor Sandro, policial militar, solicitou o documento do condutor do veículo Fiesta. O mesmo entregou pelo vidro e, em seguida, empreendeu fuga, jogando o veículo contra os policiais. Em seguida, o condutor do veículo Fiesta arrebentou a cancela do pedágio e adentrou na cidade de Valinhos. Prontamente, a guarnição embarcou na viatura e iniciaram perseguição ao veículo Fiesta. Na perseguição, o meliante condutor do Fiesta disparou 2 tiros em direção à guarnição policial, contudo não atingiu a viatura. Minutos depois, o condutor do veículo desceu e caiu em um buraco, momento este que os 2 indivíduos evadiram-se em direção ao matagal. Quando a guarnição se aproximou do veículo com placa de São Paulo, estava carregado por inteiro com tablets de maconha, totalizando 724 tablets, peso bruto estimado em 550 quilos de maconha. Foram encontrados também no interior do veículo um aparelho celular da marca Samsung, bem como documentos de porte obrigatório do referido veículo. A ação heróica da Polícia Militar foi comunicada a todas as autoridades competentes de Valinhos e região, vez a grande quantidade de entorpecentes apreendida. A referida substância foi colocada em uma das salas desta repartição e devidamente trancada, conforme determinação do delegado, senhor Júlio César Brugnoli. Solicitamos, assim, os nobres companheiros, a aprovação do presente voto de congratulação e reconhecimento pela ação e bravura aos policiais militares e ao delegado de polícia, senhor Júlio César Brugnoli. Valinhos, 5 de setembro de 2011, vereador José Henrique Conte. Em discussão? Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Eu tenho um requerimento de voto de louvor, até consultei alguns colegas, se poderia ser lido e votado nessa sessão. É um subtenente da Polícia Militar, da Polícia Ambiental, e ele estará na nossa cidade na próxima sexta-feira. Nós gostaríamos de entregar uma cópia. Pode ser lido. Pergunto aos nobres vereadores se todos concordam com a leitura do referido requerimento. Se todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Cleiton Roberto Machado requer nos termos regimentais, após aprovação em plenário, seja incerto nos anais da Casa, voto de louvor e reconhecimento ao subtenente PM Roberto Hiroyuki Tanobe, por seu trabalho incansável junto ao 1º Batalhão da 4ª Companhia de Polícia Ambiental, sediado em Campinas, que engloba Valinhos. O subtenente Roberto Tanobe vem trabalhando em defesa do meio ambiente há muito tempo, sendo que detém diversas honrarias concedidas pelos municípios de Indaiatuba, Pedreira e pelo Estado através da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi o subtenente Roberto que, em fevereiro de 2011, comandou a equipe que flagrou pessoas realizando comercialização e transporte ilegal de 194 pássaros silvestres nativos em nosso município, que culminou com a multa administrativa de R$40 mil e também localizou os receptadores, estes sendo multados em R$60 mil por comércio ilegal de aves nativas. Não satisfeito com seu trabalho junto à Polícia Militar e Ambiental, o subtenente participa de campanhas, eventos e organização em benefícios do meio ambiente, como, por exemplo, o evento Reviva o Atibaia, onde é feito uma faxina nas margens do rio Atibaia para a limpeza
e conscientização da população sobre a importância da preservação do rio Atibaia. Participa ainda do Barco Escola, ONG que exerce atividade de educação ambiental desenvolvida na represa do Salto Grande, Americana, São Paulo, voltada para a conscientização ambiental do público formado por crianças e adolescentes de Americana e demais cidades vizinhas. Solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres companheiros e que seja enviado ofício ao subtenente Roberto Tanob e ao comando do 1º pelotão da 4ª Companhia de Polícia Ambiental, comunicando-os das homenagens prestadas por esta Casa de Leis. Ao 6 de setembro de 2011, Cleiton Roberto Machado, vereador. Em discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Votos de pesar de autoria da vereadora Dalva Alberto pelo falecimento da senhora Lucimar de Fátima Dias. Voto de pesar do vereador Israel Plenário pelo falecimento do senhor Inocêncio Crisóstomo Correia. Façamos 1 minuto de silêncio. As indicações serão encaminhadas diretamente ao senhor prefeito. Ofício número 65 de 2011, assunto balancete, senhores vereadores. Em cumprimento ao que preceitou o artigo 28, inciso 9 da Lei Orgânica do Município, estamos colocando à disposição de vossas excelências os balancetes da receita e despesa da Câmara Municipal de Valinhos referente ao mês de agosto de 2011. Para eventuais consultas, os mesmos estarão à disposição no Departamento Financeiro desta Casa. Aproveitamos a oportunidade para externar a vossas excelências os protestos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Monteiro e Arnaldo Pereira de Camargo, diretor do Departamento Financeiro. Temos 3 convites a fazer. Audiência pública trimestral da Secretaria da Saúde será dia 9 de setembro, sexta-feira próxima, com início às 10 horas, aqui no plenário Ulisses Guimarães, e essa audiência ela é aberta ao público. No dia 12, segunda-feira próxima, com início às 19 horas, teremos aqui também no plenário Ulisses Guimarães, audiência pública do projeto de extensão das atividades da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, também aberta a todo o público. Faço também a leitura do ofício 41/2011, Valinhos, 26 de agosto 2011, prezado presidente, vereador Paulo Roberto Monteiro, referência segundo Fórum Municipal de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Dependência de Substâncias Psicoativas. O Conselho Municipal sobre Drogas, COMEM, vem pelo presente informar que irá ocorrer no dia 14 de setembro de 2011, às 19h30, na sala Ivan Fleury, o segundo Fórum Municipal de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Dependência de Substâncias Psicoativas, organizado e realizado por este Conselho com o apoio da Prefeitura do município de Valinhos por meio desta Secretaria da Saúde. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos. Atenciosamente, Joaquim Dixon Albano, presidente. Feito então a leitura dos convites,
São 8h05. Nós teríamos 6 vereadores inscritos no pequeno e no grande expediente, porém nós não teremos condições de fazer. Já está esgotado o nosso tempo. Peço para que eles depois se inscrevam na explicação pessoal. Vamos dar 15 minutos de intervalo e retomaremos a ordem do dia da presente sessão. Obrigado.